Olá, povo lindo de Deus, graça e paz, bom dia. Sejam bem-vindos aqui no canal, irmãos. Faz um tempo que eu não gravava aqui na casa, né? Fiz um último vídeo ali no carro. Mas hoje eu quero aqui compartilhar uma palavra com vocês. Glória a Deus. O tempo aqui tá frio, tá fresquinho. Ontem choveu a noite toda, bastante chuva. Eu não sei como é que tá aí no estado de vocês, mas aqui em São Paulo, chuva direto. Mas glória a Deus por isso, né, irmãos? Tem lugares secos que precisam da chuva. E tem lugares que chove demais e precisa do seco. Então Deus, ele sabe de todas as coisas, a gente que murmura, né? Mas, irmãos, sejam bem-vindos, um bom dia para vocês. Nós tivemos aí um retiro maravilhoso. Tivemos uma experiência, eu tive uma experiência muito linda com Deus lá, né? Mas isso não nos garante que as lutas cessarão. Pelo contrário. Quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado, né? Quanto mais a gente se coloca diante de Deus, mais o inimigo vai vir com suas investidas, né? Isso é fato. Precisa ir para retiro ou não retiro, isso a gente vai enfrentar todos os dias. Mas, quando nós vamos para um lugar, que nem foi no Manaim, e foi algo assim poderoso diante de Deus. Foi algo assim maravilhoso. A experiência que eu tive lá, eu em particular, cada um teve a sua experiência, né? Mas eu digo de mim, para mim foi um impacto muito grande no mundo espiritual. Até porque eu digo para vocês, eu na carne, hoje, aqui na casa LPD, a luta espiritual, ela tá grande, sabe, irmãos? Porque a gente vê o mover do Senhor. De Deus agindo, né, nas nossas vidas em particular. Então isso o inimigo ele não quer de jeito nenhum que a gente venha a ter mais conhecimento da palavra, mais conhecimento do mundo espiritual, que nós venhamos aprender como lutar, como vencer a guerra. Então ele vai de todas as formas tentar, né, paralisar nossas vidas, nosso chamado. Isso inclui todos nós, todos nós. Quando a gente está na presença de Deus, a gente está no caminho do Senhor, perdão, todos à nossa volta, eles estão com a gente, né? A gente acaba sendo intercessor, a gente acaba sendo pessoas que levarão outros a Jesus. Então, automaticamente, eu digo isso, nossa família, amigos, casa, enfim, né? Mas, queridos, eu digo para vocês, estar aqui é algo assim maravilhoso. Por que é maravilhoso, irmão Adriano? Porque eu estou tendo um crescimento espiritual muito grande, irmãos. Eu já tive muitas outras batalhas, muitos outros desafios no reino, a qual eu tive que avançar, eu tive que vencer, eu tive que pelejar, muitas outras guerras. Cristão que não tem guerra, não tem luta, irmãos, é estranho, porque nós estamos vivendo no mundo ao contrário ao que nós devemos viver. Nós estamos vivendo o reino de Deus e tem o reino das trevas, que é o mundo jaz do maligno. Então, automaticamente a gente precisa estar ao contrário, né? É a mesma coisa que você pegar um bote, né? Ou caico, e você sabe aquelas descidas de cachoeira, ali tem uma correnteza muito grande antes de cair a água, antes da queda d'água. É a mesma coisa que Deus nos colocar ali, bem naquelas descidas, e nós temos que remar ao contrário. Então é um esforço que nós teremos que ter muito grande, porque as águas do mundo vêm descendo e nós vamos subindo ao contrário. É assim a luta do cristão. Então a gente enfrenta isso diariamente, cada um com a sua. E lá no Manaim foi ministrado a respeito de Jacó. A identidade de Jacó foi mudada, né? Porque Jacó era mentiroso, manipulador, aproveitador. Isso era Jacó. Esse nome Jacó significa, né? Manipulador, aproveitador. E Jesus mudou o nome de Jacó para Israel. Né? Por quê? Porque ele perseverou na sua luta com o anjo, porque ele queria a bênção. Ele queria ser mudado, ele queria ser transformado, ele queria mudar de vida. Ele queria que o nome dele fosse mudado. E tu sabe que foi ministrado lá, foi muito forte, foi muito poderoso o Senhor na nossa vida. Quem somos nós realmente, né?
Eles perguntaram para nós qual é o nosso nome, qual o seu nome. Cada um que estava lá disse o seu na mesma hora. Mas aí Deus ministrou assim com muita autoridade da vida do servo dele lá. E muito cajado, muita exortação que nós precisamos. Eu recebi do Senhor toda a exortação e toda a correção de Deus. Porque só nós e Deus sabemos as nossas áreas que devem ser transformadas e mudadas. Né? E aquele retiro serviu para isso. Não que nós não somos ministrados aqui no LPD, todos os dias. O pastor Flávio sempre nos prega e nos fala a verdade. Ele sempre ministra na nossa vida contra o pecado. Ele sempre nos mostra a verdade, o que é certo, o que é errado. Porém, nós tivemos uma experiência diferente lá. 3 dias a qual nós ficamos lá resguardado, sem telefone, sem nada. Era nós e Deus, Jacó e Deus. Manaim. Foi maravilhoso. Mas hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Assim como nós vemos o mover de Deus, assim como nós vemos Deus trabalhar na vida de algumas pessoas, tem aqueles que não querem Jesus. Isso não digo só no LPD, na congregação, não sei o quê. Não. Eu digo que isso é Deus da época das igrejas, das primeiras igrejas primitivas. O apóstolo Paulo deixou escrito aos Romanos. Ele deixou já dito para nós, já nos deixou, está na Bíblia. Está na Bíblia. Como nós devemos agir, como nós devemos nos portar diante disso. Né? Nós precisamos ser a diferença, queridos. Eu não sei de que forma isso tem feito essa sua vida. Não sei de que forma você tem agido. Né? Mas Deus espera de nós a diferença. O irmãozinho está indo para o lado direito que é errado, você vai para o lado esquerdo que é certo, ou ambas as partes. O irmãozinho faz algo errado, você não tem que fazer o que ele faz. Com sabedoria, com amor de Deus, com graça, ensine o caminho que ele deve andar. Se ele não quiser ouvir, as consequências é ele e o Senhor. Mas a palavra que eu quero aqui compartilhar com vocês é em Romanos, capítulo 9, versículo 6, que diz claramente aqui, nos ensina o que nós vivemos nos dias de hoje. Romanos 9, 6 diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, de forma nenhuma. Porque nem todos que são de Israel são israelitas. E nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Israel será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Entenda isso. Nem todos que estão em Israel são israelitas. E aqui o apóstolo Paulo falou que não é porque tenha faltado palavra. Não. Não é porque tenha faltado Jesus. Não. Não é por isso. Versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Nem todos que diz Senhor, Senhor, queridos, herdarão o reino de Deus. Eu lembro que quando eu estava na comunidade terapêutica, no Desafio Jovem, era muito ministrado isso na minha vida. Eu vou ser sincero com vocês. Na minha ignorância, na minha falta de conhecimento, eu ficava bravo. Muito bravo. Porque eu aprendi no mundo que todo mundo vai para o céu. Todos. Morreu, está lá no céu. Jesus está te recebendo lá. Tira do diabo. Uma pessoa que viveu a vida toda em iniquidade, pecado, errando, fazendo as coisas horríveis na terra, machucando os outros, enfim. Assim por diante. Você acha que Deus é injusto? Por alguém que fez o bem, amou, obedeceu sua palavra, fez a diferença, foi luz na terra, sal. Aí né? Não, Deus, ele é justo. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele deixou a sua palavra para ser cumprida, ser obedecida. E eu ficava furioso quando o pastor falava isso. Irmãos, de verdade, eu ficava muito bravo. Eu não aceitava.
porque eu nunca tinha feito mal para ninguém, somente para mim. Eu era totalmente falta de conhecimento, né? Deus tolera as pessoas que não têm seu conhecimento da sua palavra, do seu evangelho. E tem coisas que só Deus pode responder. Nem nós podemos julgar. Entende, queridos? Nós não somos juízes na terra, nós somos a luz. Nós somos um canal de bênção para levar essas pessoas até Cristo Jesus. Nós não somos juízes. Não devemos ser. Existem alguns que querem ser. Mas, pela palavra de Deus, nós devemos sim exortar, ensinar e disciplinar. Porque a palavra me disciplinou, a palavra me exortou e usou seus servos para isso. E minha vida para me chegar até aqui hoje. Senão eu não estaria aqui hoje. Fosse levado tudo na brincadeira, tudo normal. Não. Eu precisei ser realmente doutrinado, né? Ensinado algo que eu não tive na minha infância. Não tive uma mãe presente, eu não tive um pai, eu não tive um irmão que me ensinasse o caminho que devia andar. E na escola, como eu era uma criança perturbada, porque eu ia pro colégio para comer, irmãos. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque na minha casa era tudo, sabe, tudo certinho. Para mim, o meu irmão tinha as coisas, eu não tinha as coisas. Eu ia pro colégio para ter amizade. Eu tinha muita comunhão com as minhas professoras. Né? O amor que eu não tinha em casa, eu tinha no colégio. Porém, eu fui para caminhos tortos. Né? Eu não, infelizmente, né? Eu não obedeci colégio, eu não obedeci professor, eu não aprendi nada a respeito de muitas coisas. Mas o Senhor sempre manteve meu coração bom, graças a Deus. Né? Então, queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nem todos aqueles que estão em Israel são israelitas, nem todos. Tem até aparência, algumas atitudes, mas o caráter não é o mesmo. Você vai ver o caráter na hora da adversidade, na hora da luta, na hora de receber um não de Deus, na hora do silêncio de Deus, na hora que Deus cobrar algo de nós. Aí nós mostraremos quem somos. Ninguém consegue enganar por muito tempo, não, irmão. Vai chegar uma hora que o engano vai sair para fora. Isso é Bíblia, palavra de Deus. Entende? Então, que nessa manhã, queridos, nós possamos servir a Deus de sinceridade e verdade. Que nós possamos viver o Evangelho de Cristo Jesus. Estamos num trabalho muito árduo. Trabalho assim, de peleja mesmo. O Ministério Liberto por Deus é um trabalho que exige de nós uma preparação espiritual. Exige de nós muito amor. Exige de nós paciência. Exige de nós palavra. Porque nós lidamos com o mundo espiritual aqui. E a batalha é travada todos os dias. Cada um tem as suas lutas. Mas como nós vivemos em comunidade, acaba às vezes um pegando um fardinho do outro para ajudar. Que seja para ajudar. Né? Assim fazem os nossos pastores. Missionária Andréia, pastor Flávio Amaral e todos os envolvidos nesse trabalho. Vocês aqui do canal que oram, que ajudam, que ofertam esta obra. Queridos, Deus abençoe você. Continuemos firmes na presença de Deus. Estamos aqui na casa LPD. Está sendo terminada para a glória de Deus. E eu creio que muitas almas virão. Aquele que chegar aqui e não aproveitar, é ele Deus. Mas as portas estão abertas aqui. E a palavra vai ser ministrada aqui. O pastor Flávio nos cuida muitíssimo bem. Com muito carinho, muito amor. Muita palavra. Ajuda a gente, olha. Ele preparou um retiro para nós. Incrível. Então, se a pessoa não consegue enxergar Jesus aqui, ou não consegue sentir Jesus aqui, é ela e Deus. Eu sinto muito Jesus. Eu vivo Jesus aqui. Se eu falho, pecador, errôneo, tenho que me converter, renunciar todos os dias. Aprendi muito sobre a renúncia lá no Manaí. O que nós temos renunciado por amor a Cristo? Você tem renunciado a algo por amor a Cristo? Renúncia, irmãos, ela vai mais além do que a gente imagina. É renunciar um cafezinho da manhã para fazer um jejum. Não é renunciar um pãozinho, uma carninha. Não, é renúncia mesmo. É renunciar àquela pessoa miserável que você é. É renunciar àquele eu orgulhoso que você tem. É renunciar àquele pecador
mau caráter que você é lá no fundo, você tem que renunciar a ele. É renunciar à verdade mesmo que você precisa mudar de vida. Sabe? É renunciar ao seu eu. Eu, Adriano, fui muito confrontado naquele retiro. Eu fui assim, bofeteado pelo Senhor. Pá, na minha cara, que o pastor Flávio fala. A me aprender a ser homem de Deus, ter caráter cristão. Viver o que é certo, não o que é errado. Então, queridos, a gente aprende, se a gente quer, a gente der ouvidos à palavra, a gente der ouvido porque Deus tem falado com a gente vai chegar no caminho certo. Então, renunciamos a nós mesmos para viver a vontade de Deus. Queridos, Deus abençoe vocês. Desculpem a ausência de vídeo. Nós estávamos no retiro, bastante trabalho aqui, correria para lá, correria para cá. Glória a Deus. Agora nós temos aqui o automóvel que nos ajuda a realizar essas coisas. O pastor Flávio está em missão. Então, estou aqui para isso. Tem os irmãos aqui que ajudam. Então, estamos no caminho. Orem por nós. Ore pela minha vida, pela vida do pastor Flávio, do missionário André e todos os meninos, os irmãos que trabalham aqui na obra também. Orem por eles. Deus é lindo. Deus é bom. E que possamos meditar nessa palavra que eu trouxe hoje. Romanos 9, 6. A liberdade absoluta da graça de Deus. Tá bom, queridos? Beijo no coração. Desculpe o barulho. O irmão tá trabalhando. Eu não posso pedir para ele parar para me fazer o vídeo, né? Mas eu tenho certeza que vocês compreenderam. Entenderam bem a mensagem de hoje, tá bom? Beijo no coração. Fiquem na paz do Senhor.